Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Vamos ler todos juntos novamente? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Leiamos juntos, uma só voz. Leiamos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus sequencialmente, e já estamos há algumas semanas estudando esta passagem, que é uma das passagens mais ricas de todo este Evangelho, que é o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte pregado pelo Senhor Jesus. E especialmente esta primeira parte, que é também conhecida até mesmo daqueles que não são cristãos, que é a parte das bem-aventuranças. E nós dividimos, estudamos por parte, de duas em duas, e terminamos agora hoje com estes últimos versículos, com a nossa oitava beatitude, a oitava bem-aventurança do Senhor. Pontos importantes para nós lembrarmos. Esta expressão bem-aventurado era uma expressão usada já há algum tempo pelos gregos e pelos nobres, especialmente nos dias de Jesus, e essa expressão significava os felizardos. Comumente essa expressão era usada para os nobres, para aqueles que viviam em casas cheios de conforto e opulência, para aqueles que eram de nobre nascimento, para os reis, para os príncipes, para os generais, para aqueles que ocupavam altos cargos públicos lá na região da Palestina e também dentro do Império Romano naquele período. Jamais esse termo era usado para pessoas pobres, para pessoas humildes, especialmente para pessoas como aquelas que estavam assentadas junto com Jesus nesse monte, que eram pessoas rejeitadas por não darem conta e não conseguirem nem disfarçar, darem conta de todos os mandos da lei judaica, da religião judaica. Eram pessoas desprezadas, talvez por um problema físico, talvez por uma enfermidade, talvez exatamente por um problema de herança familiar, talvez vinham de uma família que era mal vista, de péssima reputação, ou talvez exerciam uma profissão ou trabalhavam fazendo algo que lhes dava uma reputação ruim. O monte onde Jesus estava era o lugar onde ele chamou estas pessoas desprezadas do mundo de bem-aventuradas, de felizardos. E obviamente Jesus não podia apenas chamá-los de felizardos, tinha que dizer por que eles eram felizardos, especialmente naquele momento que eles estavam ali sentados, ouvindo o Filho de Deus falar com eles. Outro ponto importante que nós precisamos sempre lembrar é que o Senhor Jesus proferiu esta mensagem, e especialmente esta mensagem ele vai reinterpretar a lei dada através de Moisés, a lei dada através dos pais e dos profetas, e ele vai reinterpretá-la ali. E há uma comparação muito interessante que nós podemos fazer sobre este monte, que era uma pequena elevação próxima ao Mar da Galileia, cerca de 3 quilômetros do Mar da Galileia, entre 3 e 6 quilômetros, há uma divergência sobre os autores, sobre qual desses pequenos montes que há naquela região onde Jesus falou este sermão, onde ele pregou este sermão, mas era um lugar ali, um lugar que naquela época tinha relva, era um lugar aprazível, era um bom lugar para descansar, especialmente por causa do visual que você tinha. E é interessante fazer essa comparação do lugar onde Jesus escolheu para reinterpretar a lei, com o lugar onde o Senhor escolheu dar a lei. Quando o Senhor deu esta lei a Moisés, ele deu esta lei no Monte Sinai, num lugar quase que inacessível, um lugar rochoso, difícil, um lugar que trazia uma dificuldade muito grande. Isso tem a ver com o teor da lei que foi dada lá, uma lei que nenhum homem conseguiu cumprir. Mas agora, num lugar acessível, num lugar belo, cheio de vida, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, se assenta com o seu povo, e ele mesmo vai ensinar ao seu povo que eles são bem-aventurados por crerem nele, porque ele sim cumpriria a lei.
E não só cumpriria para si mesmo, mas cumpriria por este povo rejeitado, por este povo fracassado, por este povo que não tinha condição de por si mesmo adquirir, através da lei, méritos próprios, justiça própria. Gente como a gente que não tinha a quem recorrer, mas de repente foram convidados por Jesus para se achegarem a Ele, e o Senhor Jesus mostrou não só o real sentido da lei do Senhor, do Antigo Testamento, mas mostrou para aquelas pessoas que Ele veio para salvá-las. Ele veio para fazer aquilo que nenhum homem conseguiu fazer. E então, quando nós olhamos para essas bem-aventuranças, nós precisamos olhar com estes olhos, os olhos de quem foi rejeitado pelo mundo, mas agora foi aceito pelo Senhor. Os olhos de quem estava diante de um obstáculo intransponível, mas agora está diante de uma oferta graciosa de amor, num monte e com uma proposta que é possível para nós, porque é uma proposta onde eu tenho que aceitar, eu tenho que crer e confiar, mas eu não tenho a necessidade, para ser salvo, de cumprir algo que eu nunca consegui. Eu vou continuar me esforçando, mas para agradar o meu Senhor, para adorá-lo, para fazer da minha vida um culto que exalte o nome dEle. Mas eu sei, e Ele se tornou para mim o Redentor, o Salvador, o Messias prometido. E então, este sermão do monte é um sermão que Mateus, que está escrevendo este evangelho para os judeus, ele escolhe e ele quer detalhar, e talvez seja o texto mais detalhado que Mateus conta a respeito das experiências que ele teve com Jesus. Por quê? Porque era imprescindível que os seus conterrâneos judeus entendessem esta mensagem e percebessem o valor do Evangelho e o valor da pessoa de Cristo. E que eles entendessem que eles rejeitaram o Filho de Deus, mas agora eles tinham ainda a oportunidade de crer na mensagem deixada pelo Filho de Deus, e através dessa mensagem experimentarem a mesma salvação que os apóstolos experimentavam e que tanta gente estava experimentando através da palavra de Deus e através da fé em Cristo Jesus. E esta mesma proposta é a proposta para nós nessa noite. Ao lermos este evangelho, nós queremos resgatar as informações, a mensagem, as boas novas do evangelho que aquecem, que trazem fervor para a nossa vida e que são as palavras poderosas que nós devemos compartilhar com as pessoas que não são crentes. E além disso, um texto como este de hoje, que fala sobre esta oitava beatitude, que bem-aventurados são os perseguidos, é um texto que tem uma mensagem muito bela e muito importante para a nossa vida. A proposta desse texto para nós é mostrar o grande valor de sofrer pelo nome de Cristo. O texto não está falando sobre todo tipo de sofrimento e todo tipo de perseguição. Tem muita perseguição e muito sofrimento que nós desfrutamos na vida por consequência das nossas ações. Por aquilo que fazemos de ruim, muitas vezes nós somos perseguidos. É aquilo que tem a ver com Gálatas capítulo 6, que diz que aquilo que o homem semeia, isso também ele vai colher. Tem muita perseguição na vida que tem a ver com isso. Tem muita tribulação na vida, inclusive de cristãos, que não tem nada a ver com sofrer pelo nome de Jesus. É sofrimento e é tribulação consequência de ações irresponsáveis. E então eu quero pontuar isso em primeiro lugar. Esse texto não está falando desse tipo de sofrimento, desse tipo de tribulação que nós passamos na vida por consequência de sermos irresponsáveis ou de tomarmos um caminho ruim e o Senhor nos corrigir. Não é desse tipo de sofrimento. O Senhor Jesus não está dizendo que são felizardos as pessoas que estão sempre sendo disciplinadas porque estão cometendo erros e insistindo nos erros. Não é disso que Jesus está falando, que fique bem claro. Jesus está falando que são bem-aventurados ou são felizardos aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E a justiça aí é a mesma justiça que é apresentada no versículo 6, quando fala daqueles que têm fome e sede de justiça. É a justiça procedente de Cristo, é a justiça procedente do autor da nossa salvação. E então no versículo 11 isso fica mais claro quando ele diz que bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa de Jesus, por causa do nome dele, por causa daquilo que o Senhor Jesus nos chamou, nos convocou para viver. E então não é qualquer tipo de perseguição. Bem-aventurados aqui, e esta beatitude, os felizardos destes 3 versículos, são aqueles que amam tanto ao Senhor Jesus, que são capazes de enfrentar a oposição do mundo a Cristo na sua própria pele.
são aqueles que aprendem a respeito de Jesus, são aqueles que conhecem o Senhor Jesus, têm o seu coração transformado por Cristo, e a partir daí então eles decidem que eles viverão única e exclusivamente para Jesus, e então a vida deles se amolda à vida de Cristo, e por se amoldar à vida de Cristo, a mesma perseguição que Jesus sofreu, eles também passam a sofrer, algo que também não era novidade. Por quê? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que os profetas passaram por isso. Quanto mais um profeta conhecia sobre a vontade de Deus e anunciava a vontade de Deus para o povo, mais rejeitado ele era. E muitos deles sofreram perseguições pelos próprios reis da nação de Israel, aonde eles profetizaram. E não só os profetas, mas os próprios apóstolos, depois do Senhor Jesus, por anunciarem a mensagem do Evangelho, por seguirem a Cristo e por andarem na mesma pegada de Jesus, foram perseguidos, foram apedrejados, sofreram escárnios, prisões, foram assassinados por causa do nome de Jesus. É disso que Jesus está dizendo, está falando. Por quê? Porque tudo que o Senhor Jesus ia ensinar para eles a partir daquele momento era uma mensagem que para as pessoas eram novas, para os religiosos era uma mensagem nova. Por quê? Porque os religiosos tinham entendido equivocadamente a revelação que Deus lhes tinha dado. Eles, ao invés de colocar o peso da sua salvação, da sua redenção, sobre a promessa do Messias, eles colocaram sobre a meritocracia. E então as pessoas estavam buscando autojustificação, algo que o homem não consegue. E então, a partir do momento em que Jesus reinterpreta a lei e mostra que o sentido da lei é Ele próprio, que a lei apontava para Ele e que tudo que a lei mostrava claramente é que nós somos incapazes e que o Senhor Jesus é o único capaz, eles iam sofrer perseguição por causa disso. Assim como Jesus sofreu. Jesus começou a ser tido como um herege, como alguém que estava falando ou pregando contra os ensinos de Moisés, contra os ensinos dos profetas. Os religiosos, os judeus daquela época, tentavam insistentemente fazer com que Jesus contradissesse alguma palavra de Moisés. E então, quando Jesus começa a anunciar, através do Sermão do Monte, a verdade, através da interpretação fiel do próprio Filho de Deus, da lei dada do Senhor para Moisés, quando ele começa a fazer essa interpretação, fica claro, fica óbvio que aqueles que seguissem esta mensagem do Evangelho seriam odiados pelo mundo. E o próprio Senhor Jesus disse isso: vocês não devem se enganar, porque odiaram a mim, vão odiar vocês também. Me perseguirão e vão perseguir vocês também, por causa do amor do meu Pai, por causa daquilo que eu estou ensinando para vocês. E então, quando Jesus termina estas bem-aventuranças exatamente com esta, é porque ele estava preparando as pessoas para o que viria a seguir, aqueles que iriam segui-lo. Mas eu não acredito que era apenas preparação. Jesus também estava encorajando as pessoas para que elas desfrutassem de uma grande bênção. Ser perseguido por causa do nome de Jesus é, sem dúvida nenhuma, o maior privilégio que um homem pode ter sobre esta terra caída. Sobre este mundo caído, debaixo deste sol, neste mundo cheio de pecado, não há nenhuma circunstância mais nobre do que sofrer perseguição por causa do nome de Jesus. E é exatamente isso que esses 3 versículos vão nos ensinar. Não só porque esta perseguição mostra que estamos engajados no time de Cristo, mas também porque esta perseguição, ela tem funções terapêuticas, funções educativas, funções edificantes na vida do cristão. E é isso que Jesus mostra nesses 2 versículos específicos, que são os versículos 11 e 12. No versículo 10, então ele propõe a bem-aventurança, dizendo que bem-aventurados são estes perseguidos, e como eu disse, perseguidos por causa da justiça. E ele repete a mesma promessa que é feita na primeira bem-aventurança, dizendo: porque deles é o reino dos céus. Ou seja, eles são perseguidos por causa de Cristo, porque eles amam a Cristo, porque Cristo é a sua justiça. E obviamente quem ama a Cristo e recebe Cristo como a sua justiça, ou seja, foi justificado por Cristo, destas pessoas é o reino dos céus. Então eles já são felizardos, porque ainda que a vida deles seja difícil aqui, o Senhor tem reservado para eles a eternidade nas moradas eternas junto com o Altíssimo. Eles são os maiores felizardos da terra, porque eles foram encontrados e salvos por Cristo Jesus. Mas
não apenas no que diz respeito ao porvir, mas no que diz respeito ao presente, eles são também felizardos, eles são bem-aventurados. E o versículo 11 vai mostrar isso. O versículo 11 apresenta os tipos de sofrimento que essas pessoas vão passar. Ele fala a respeito do opróbrio, ou seja, eles vão ser injuriados, eles vão se tornar o opróbrio dessa terra, acumulando sobre si insultos feitos por causa da sua fé, a exemplo do que fizeram com o próprio Senhor Jesus. Eles vão receber sobre si essa opressão daqueles que tentam de todas as maneiras desconstruir a reputação de Cristo e dos seus seguidores. Não só isso, mas é apresentado também no versículo 11 que estes que são perseguidos por causa do nome de Cristo sofrem calúnia. E aí é interessante nós lembrarmos de Lucas capítulo 6, versículo 22, que diz: e disser falsamente toda espécie de males contra vós. Lucas descreve isso de uma maneira diferente. E vejam só, quando Jesus foi julgado na calada da noite, nas vésperas de ser crucificado, as acusações que foram feitas contra ele lá no templo foram acusações falsas, injúrias que foram feitas contra Jesus, dizendo que Jesus estava anunciando que ia destruir o templo. Depois, estas mesmas acusações falsas foram feitas tempos mais tarde contra Estevão, que também foi acusado de ensinar heresias, foi ensinado de pregar contra o ensino dos profetas. E então ele foi caluniado diante do sinédrio, e por conta disso ele foi condenado e depois foi apedrejado. Ou seja, aqueles que seguem a Jesus, por causa da sua fidelidade ao nome de Jesus, por vezes eles serão injuriados e eles serão caluniados. Eles sofrerão uma perseguição ativa o tempo inteiro, eles não terão sossego. E isso é bem vívido nos nossos dias. Enquanto nós estamos sentados aqui na parte ocidental do mundo, no hemisfério sul, aqui no Brasil, dentro da nossa igreja, nesse mesmo momento existem cristãos com mochilas nas costas, enfrentando o frio congelante, terrível da Europa, fugindo da Síria, por causa da perseguição ao nome de cristão, por causa da perseguição imprimida contra servos do Senhor Jesus. Em várias regiões no Oriente, cristãos estão sendo assassinados, talvez nesse mesmo momento, por causa do nome de Cristo. Cristãos estão sendo taxados na Europa de terroristas, porque não querem ser recebidos, porque as pessoas têm medo de que eles sejam os famigerados homens-bomba que vão destruir uma cidade. Muros estão sendo construídos com alta tecnologia, com sensor de calor, com choque, para espantar essas pessoas. E boa parte dessas pessoas que estão abandonando o Oriente são cristãos perseguidos, que não podem mais viver lá, porque os seus filhos estão sofrendo risco de vida, porque seus esposos estão sofrendo risco de vida, são decapitados. E então, calúnia, opróbrio, injustiça, perjúrio, todo tipo de coisa contra cristãos, perseguição ativa o tempo inteiro, sempre existiu no mundo. E o Senhor Jesus chega para aquele povo e diz: vocês vão passar por isso, mas vocês são bem-aventurados quando vocês passarem por isso. Parece um tanto quanto antagônico, né? Chegar para você e dizer assim: ó, vão te perseguir, vão dizer mentira contra você, vão te caluniar, vão tentar te matar, mas você é um felizardo por causa disso. É no mínimo uma coisa muito estranha alguém chegar para você e falar: você é um felizardo porque vão mentir contra você, vão te caluniar, vão te perseguir, vão tentar te matar. Mas Jesus afirma, e aí nós temos que tentar entender por que Jesus está afirmando isso, o que Jesus quer dizer com isso. Bom, a primeira afirmação que nós temos na própria bem-aventurança: somos bem-aventurados por quê? Porque a nossa vida aqui é um estágio que o quanto mais ele for abreviado, melhor para nós, né? O apóstolo Paulo vai dizer lá na frente: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Então, conscientemente o apóstolo Paulo diz: olha, longevidade não é uma boa coisa para o cristão. Longevidade aqui não. Por quê? Porque partir e estar com Jesus é infinitamente melhor, é incomparavelmente melhor. Mas por mais que o apóstolo Paulo falasse isso, nenhum de nós quer morrer. Não sei se alguém aqui nesta noite quer morrer, mas eu não quero. E
E por isso o apóstolo Paulo, ele diz, nós vivemos uma tensão. Nós queremos morrer, mas nós não queremos partir. Nós queremos estar com Cristo, mas nós não queremos a morte, enfrentar a morte. Mas a primeira bem-aventurança deixa claro que é o seguinte, que o cristão, por mais que ele não queira morrer, mas ele tem consciência que quando a morte chegar, o que ele tem reservado para ele na eternidade é infinitamente melhor do que o que ele tem aqui. É por isso que o apóstolo Paulo diz que as provações, as lutas do tempo presente não servem para ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8, versículo 18. Ele diz isso porque ele tem consciência de que o que o Senhor tem preparado para nós é muito melhor. Mas nós não queremos morrer. Todo mundo quer ficar vivo. Mas o cristão precisa ter essa consciência. Mas além disso, existem razões apresentadas nesse texto do porquê os perseguidos por causa de Cristo são pessoas bem-aventuradas, são felizardos. E não só razões, mas existem imperativos nesse texto, que se encontram aí no versículo 12, que nos chamam à alegria, ao regozijo, à exultação por causa de perseguição. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, quando vocês forem perseguidos, comemorem, porque a perseguição é uma bênção, deve ser comemorada com regozijo e com exultação. E aí a coisa fica pior ainda, você fala, olha, não só é para eu considerar como uma coisa boa, mas é para eu festejar, regozijar, ficar alegre. É interessante que a tradução em algumas versões deste exultai, que aparece aí no versículo 12, em algumas versões significa se alegrem com uma alegria inefável e gloriosa. Em outras versões diz para se alegrar com uma alegria constante e uma alegria absoluta. Alegrai-vos com uma alegria absoluta. Por quê? Por causa de ser perseguido. Como entender isso? Por que o Senhor Jesus está fazendo este imperativo? Não só dizendo que é uma bem-aventurança, mas um imperativo. Bom, há pelo menos 3 motivos pelos quais um cristão deve considerar-se um felizardo por ser perseguido. Deve exultar e se alegrar por ser perseguido. E estas explicações estão aí no próprio texto, nós encontramos. A primeira delas é porque essas perseguições indicam o genuíno caráter da sua fé. Ou seja, por que um cristão deve se sentir um felizardo e deve se regozijar e deve festejar a perseguição? Por causa do nome de Cristo. Porque essa perseguição, ela confere genuidade, autenticidade à fé desse cristão. É interessante isso. Nós tivemos um acampamento agora e tinha uma noite lá que nós tínhamos que ir jantar vestidos de personagens bíblicos, né? E aí um dos nossos jovens aqui escolheu uma figura um tanto quanto singular dentro das Escrituras, que é uma figura do livro de Apocalipse que causa arrepio em todo mundo, né? Ele não precisa dizer quem é, né? E ele foi vestido lá e com 666 lá para assustar o pessoal mesmo, né? Sabe o que é interessante? Que muito melhor do que a fantasia foi a performance desse jovem. Quando ele entrou no refeitório, ele olhou para todo mundo e disse: amo todos vocês. Não importa a raça, a religião, a cor, eu amo todos vocês. Eu gosto de vocês. Vocês não precisam mudar nada, vocês não precisam confessar nada. Eu gosto de vocês. E é interessante porque é isso que a Bíblia mostra como que é antagônico a Cristo. Cristo nos ensinou o amor, sim, mas não o amor que passa a mão na cabeça daqueles que estão enganados caminhando para o inferno. É um amor ativo e é um amor que interfere, é um amor que não quer ver o tropeço do outro, por isso ele paga o preço alto de dizer uma verdade que as pessoas não querem ouvir. Isso é amor de verdade. Mas esse tipo de amor que abre os braços e simplesmente ama todo mundo e diz: ó, continua do seu jeito, eu gosto de você assim, não muda nada, é o amor que combina com o amor do anticristo e combina com o amor do homem da iniquidade. É o amor pelas pessoas no caminho da perdição. Então não quer dizer a verdade, quer simplesmente tampar o sol com a peneira. Continua do jeito que você está ótimo assim.
Este é o amor do homem da iniquidade. Não pense que ele vai conquistar o mundo na força. Ele vai conquistar o mundo com um sorriso e com declarações: eu amo todos vocês. Não importa se você é heterossexual, é homossexual, não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é ateu ou se você é cristão, eu amo todos vocês. E não discordo de ninguém, concordo com todo mundo. Existe gente dentro da igreja que acha que cristianismo também é isso. Mas cristianismo não é isso, não. E quando nós somos perseguidos por causa do nome de Jesus, nós temos motivos, e grandes motivos, para comemorar e para nos regozijar e para exultar, porque se formos perseguidos como Jesus foi, isso é um sinal de que a nossa fé é uma fé autêntica. Mas cristão que não recebe nenhum tipo de oposição de ninguém, e principalmente do mundo, essa pessoa é para duvidar se a fé dela é realmente a fé em Cristo Jesus. Porque aqueles que creem em Cristo e aqueles que obedecem às palavras de Cristo vão sofrer sim represálias, vão sofrer perseguições, vão ser caluniados, vão ser injustiçados e vão ser perseguidos. E é por isso que eu temo que infelizmente a igreja no nosso ocidente, ela está fracassando terrivelmente. Porque não parece mais haver diferença entre nós e os ímpios. Porque o mundo nos recebe de braços abertos. O mundo não recebeu o Filho de Deus de braços abertos, por que nos receberia? O próprio Filho de Deus disse: me perseguiram e me odiaram, vão odiar vocês também, porque vocês são meus filhos. E então existe motivo ou não existe para nos regozijarmos quando somos perseguidos por causa do nome de Cristo? Existe. Por quê? Porque isso é um sinal de que a nossa fé tem um caráter genuíno de fé em Cristo Jesus. E aqui está o primeiro encorajamento para nós nessa noite. É importante que eu viva a fé e anuncie o Evangelho como Jesus nos ensinou, para que quem sabe Deus nos dê o privilégio de sermos perseguidos, porque é um grande privilégio, é uma bem-aventurança. É um grande privilégio dentro da sua faculdade, você de repente ser perseguido, porque você não anda nas mesmas modinhas que os outros andam. Porque você não se entrega como é moda, eu não sei de onde apareceu isso. A impressão que a gente tem é que centros universitários são lugares ocupados por pessoas inteligentes. Mas toda vez que você fala que alguém vai para um centro universitário, a primeira preocupação é que não vire um alcoólatra, que não vire um drogado e que não vire um promíscuo. 3 coisas que eu particularmente considero uma burrice, uma ignorância. Você entregar a sua vida ao alcoolismo, entregar a sua vida a qualquer tipo de droga, entregar a sua vida à promiscuidade. É uma ignorância, é uma loucura isso. E num ambiente que deveria ser um ambiente de alto padrão intelectual, infelizmente, nós convivemos com universidades por aí, e o que nós percebemos é que as universidades são ambientes de pessoas ignorantes e burras, que trocam a oportunidade de adquirir conhecimento para ir para a farra, atravessar a madrugada, bebendo e se prostituindo. E pior, com o dinheirinho do papai e da mamãe. E o pior, muitos são cristãos, ou dizem ser, mas na faculdade são adorados por todos. Por que são adorados? Porque não anunciam, não dão testemunho de uma fé verdadeira. Porque se dessem testemunho de uma fé verdadeira, eles seriam perseguidos como Jesus foi perseguido. Eu temo que muitos de nós que frequentamos uma igreja evangélica não damos testemunho. E o encorajamento desta última bem-aventurança para nós é que nós levemos com as nossas ações e com as nossas palavras o testemunho da nossa fé, da fé em Cristo Jesus, da genuína fé. E a gente só se contente no dia em que nós formos perseguidos. Nesse dia, a gente deve fazer festa na nossa casa. Por que está fazendo festa, meu irmão, na sua casa? Pastor, eu quero comemorar. É comemorar. Eu fui mandado embora hoje, por quê? Porque o meu chefe me chamou lá e falou assim: olha, eu não suporto gente que crê nessas coisas que você crê, e que defenda essa fé que você defende. E na minha empresa eu não vou ter mais ninguém aqui como você. Não é por preguiça, não é por fofoca, não.
Estou te mandando embora porque você é muito fiel a esse Deus que você serve aí. E eu não posso ter um funcionário assim, que é mais crente do que meu funcionário. E é isso que nós devíamos ser. Mais crentes do que qualquer outra coisa. Mais crente do que funcionário público. Eu tinha que ser mais crente do que empresário. Eu tenho que ser mais crente do que pastor. Porque quando nós formos mais seguidores de Cristo do que qualquer outra coisa, o mundo vai nos odiar. E nesse dia você pode fazer festa, se você puder, né? Se tiver como. Porque Jesus disse isso: regozijai-vos e exultai quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Por quê? Porque isso é um atestado de que a nossa fé é uma fé verdadeira. Por que eu tenho que sair daqui e falar do Evangelho, e falar das palavras de Jesus, e falar que os homens precisam se arrepender dos seus pecados? Porque essa é a missão de quem conhece a Cristo, e é fazendo isso que porventura nós possamos despertar algum tipo de perseguição contra nós. E se isso acontecer, nós vamos ter motivos para comemorar, porque isso é uma bênção, significa que a nossa fé é verdadeira. Assim aconteceu na vida dos cristãos no primeiro século, assim aconteceu na vida dos profetas no Antigo Testamento. Isaías, segundo a tradição, ele foi cerrado ao meio, e Hebreus confirma isso. Jeremias, ele foi convidado a se retirar do meio do povo, e não só se retirar, depois, segundo a tradição, também ele foi apedrejado, porque ele falava a verdade de Deus para aquele povo. E não só eles, nós podemos lembrar de Amós. Amós também teve que fugir por causa da proclamação do Evangelho, porque as suas profecias incomodavam as pessoas. Zacarias, a mesma coisa. Se nós pensarmos nos outros personagens, Moisés recebeu oposição por causa disso. Se nós lembrarmos, Samuel sofreu oposição por causa disso. Elias sofreu oposições sérias, tanto Elias quanto Eliseu, dos reis e da rainha, por causa da sua fé, por causa daquilo que eles pregavam. Estevão, Paulo, Pedro, todos eles foram martirizados por causa da sua fé. O mundo não é diferente. A gente está desfrutando de trânsito livre por aí, alguma coisa está errada com a nossa fé. Então a palavra do Senhor nos encoraja. Querem ser felizardos? Querem ser bem-aventurados? Comecem a imitar a Jesus. E quem sabe, se nós formos perseguidos, nós vamos poder dizer como Paulo: que bênção, como é bom estar acorrentado com Cristo. Que grande privilégio poder sofrer por causa do nome de Jesus. É um grande privilégio. Um segundo motivo porque nós devemos considerar e exultar, como Jesus ordena, por causa das perseguições, e considerá-las uma bênção para a nossa vida. Em segundo lugar, em primeiro lugar, porque elas dão autenticidade à nossa fé. Em segundo lugar, porque o caráter do cristão é purificado e amadurecido através do sofrimento. O caráter do cristão é purificado e amadurecido através do sofrimento. E então sofrimento, perseguição, tribulação é uma bênção na vida do cristão. Nós temos, por exemplo, Tiago, irmão de Jesus, que confirma isso para nós na primeira epístola escrita. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi o livro de Tiago. A carta de Tiago, a pequena epístola de Tiago. E Tiago começa, capítulo 1, versículos 1 e 2, dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por lutas e provações, que depois de ter sido provados e aprovados, receberão a coroa da vida. Ou seja, Tiago está dizendo, é motivo para o crente se alegrar e festejar. Tiago está dizendo isso por quê? Porque ele ouviu do seu irmão, filho de Deus, seu irmão por parte de mãe, ouviu do seu irmão que perseguição é coisa boa na vida de um crente. E agora, escrevendo à igreja, ele está dizendo, e ele começa, são os 2 primeiros versículos da epístola: meus irmãos, fiquem felizes por sofrerem. Por quê? Porque o sofrimento aprova, gente. O sofrimento amadurece, o sofrimento confirma você na fé. E em terceiro, por que o cristão ele deve ficar feliz e exultar, como Jesus ordena, com as perseguições, com as lutas, com os sofrimentos, com as provações? Terceiro lugar, porque a perseguição, ela é seguida de uma grande recompensa no céu. No primeiro século, um dos testemunhos mais poderosos que serviram como alimento para a igreja crescer, no primeiro e no segundo século, foi o martírio de muitos cristãos. Porque os romanos, eles capturavam cristãos e colocavam cristãos dentro de arenas.
E nessas arenas, esses cristãos eram queimados vivos, eram torturados, comidos por fera. Mas o relato que a maioria dos historiadores fazem, especialmente Justo Gonzalez, que é um especialista nisso, o relato que ele faz é que todos esses cristãos, enquanto eles estavam sendo torturados, queimados vivos, enquanto eles estavam sendo comidos por feras, enquanto eles estavam sendo esticados até arrebentar o corpo, eles faziam isso cantando e louvando a Deus. Sabe por que eles faziam isso? Primeiro, porque eles entendiam que era um grande privilégio. Segundo, porque eles sabiam que aquilo amadurecia sua fé. Mas terceiro, principalmente porque eles sabiam que em alguns minutos, ou talvez em algumas horas, eles estariam nas mansões celestiais, junto com Cristo Jesus. A convicção que eles tinham de que o Senhor tinha para eles era infinitamente melhor, lhes dava força para enfrentar o insuportável. Quando as perseguições forem insuportáveis para nós, nós precisamos lembrar do que Jesus tem prometido para o seu povo. Ele nos prometeu uma cidade. Ele nos prometeu que nós estaríamos no lugar onde Ele está. Ele nos prometeu que enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos prometeu que lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, não tem envelhecimento. Ele nos prometeu que neste lugar as ruas são de ouro. As casas, os muros são cravejados de pedras preciosas. Ele nos prometeu que neste lugar a luz não virá mais do sol, mas virá da própria face de Cristo Jesus. Ah, como é bom pensar neste lugar. E quando nós pensamos neste lugar, tudo neste mundo se torna mais fácil e suportável, porque nós sabemos para onde nós vamos, nós temos uma promessa. E então, quando o fogo da provação e da perseguição chega, é uma bênção na vida do cristão, porque quando somos perseguidos, paramos de pensar na nossa casa daqui e começamos a pensar na nossa casa de lá. A palavra de Deus diz que quando as nossas expectativas quanto ao futuro se restringem tão somente ao tempo presente, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E nesse sentido, então, a perseguição é uma bênção, porque quando somos perseguidos violentamente por causa do nome de Cristo, nós paramos de pensar na nossa casa terrena e começamos a pensar na nossa casa celestial. Nós paramos de pensar no nosso conforto, no nosso patrimônio e nos lembramos que temos uma pátria superior. Nós paramos de pensar na nossa segurança aqui e nos lembramos que a nossa verdadeira segurança é Cristo. Por isso que as perseguições por causa do nome de Cristo Jesus são uma bênção, e quem passa por elas é bem-aventurado, é um felizardo e tem motivo para cantar e para festejar. E então este texto não só nos ensina e nos alerta sobre isso e nos prepara para encarar a perseguição, mas eu acredito que muito mais do que isso, esse texto é um texto de encorajamento aos cristãos, para que eles não tenham medo da perseguição por causa do nome de Cristo. Para que eles não retrocedam no momento decisivo, onde eles estiverem entre agradar o mundo e agradar a Cristo. Para que eles tenham força de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou mudar o meu discurso porque uma faculdade quer que eu mude, ou porque um jornalista me critica. Eu não vou mudar o meu discurso porque o meu congresso infelizmente aprova leis que são contrárias à minha fé. Eu não vou mudar minhas convicções porque a cultura do meu tempo diz que coisas que Deus proíbe são autorizadas. Como cristãos nós devemos pensar assim. Infelizmente nós estamos vivendo uma época em que nós cristãos estamos nos tornando politicamente corretos. Isso é uma praga na vida da igreja. Porque nós não estamos aqui para ser politicamente corretos, nós estamos aqui para sermos testemunhas de Cristo Jesus. E esse texto nos encoraja, as bem-aventuranças nos encorajam para isso. Nos encorajam a confiar em Cristo Jesus de todo o nosso coração e a fortalecer a nossa pregação e a nossa mensagem. E eu quero encerrar este momento de pregação com vocês nessa noite, convidando-os para isso. Eu não sei aonde Deus te colocou exatamente para testemunhar. Se é dentro de uma família, se é dentro de uma escola, se é entre amigos, se é numa empresa. Eu não sei. Eu sei de algo muito importante, que é a mensagem do Senhor para nós nessa noite. Seja fiel a esta fé que você recebeu do Senhor como um dom gratuito. Seja fiel ao Filho de Deus que se entregou na cruz para salvar você. Sejamos fiéis àquilo que nós recebemos de graça do Senhor.
Confiemos nessa promessa e fortaleçamos o nosso testemunho, o nosso discurso, a nossa pregação do Evangelho. Hoje pela manhã nós falamos que é importante que o cristão tenha a boca cheia de boas palavras. Quais são as boas palavras que devem ocupar o nosso coração e a nossa boca? São as palavras do Evangelho. Nós não podemos perder a oportunidade de uma única conversa sequer. Se você vai para São Paulo amanhã, você vai passar 6 horas dentro de um ônibus, ou 5 horas dentro do ônibus, sentado do lado de outra pessoa. Não perca essas 6 horas. Não desperdice. Talvez amanhã você vai tomar um café na sua empresa, sentado ao lado de alguém. Não desperdice a meia hora que você vai ter lá. Talvez amanhã você vai passar numa consulta com o médico. Não desperdice sua meia hora ouvindo o seu médico tão somente, mas fale ao coração dele também. Eu não sei quais as oportunidades que Deus vai me dar amanhã, ou vai dar a cada um de nós. Eu sei de uma coisa: eu preciso falar do Evangelho, eu preciso anunciar o meu mestre. Pastor, e se não gostarem? Se não gostarem, você terá um privilégio de ser perseguido por Cristo. Isso é uma bênção para nós. Não perca a oportunidade de falar de Jesus para o seu filho. Mas se eu fizer isso, meu marido vai me perseguir. Bem-aventurado você é quando teu marido te perseguir, quando tua esposa te perseguir por causa do nome de Jesus. Essas são as palavras de Jesus. São palavras de encorajamento para aquele povo fraco que estava sobre aquele monte. Para nós, povo fraco que está dentro desta igreja, gente frágil como cada um de nós, a palavra do Senhor Jesus para nós é: eu salvei vocês, deem testemunho de mim. E se vocês forem perseguidos por isso, festejem, porque é uma bênção. Perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Mas isso é uma marca de que vocês são parecidos comigo. Que o Senhor nos ajude a sermos sempre parecidos com Ele, mesmo que isso nos leve a sofrer muitas perseguições. Ele nos preparou uma pátria, e é olhando para esta pátria que nós vamos permanecer firmes, em nome de Jesus. Amém?